Estamos iniciando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. No programa de hoje vamos destacar a proposta da CEPLAN de construir um piscinão na Avenida Nações Unidas, a polêmica sobre a cobrança pelo transporte de ambulância na Associação Hospitalar e também a inauguração do novo pavilhão universitário das Faculdades Integradas de Bauru. Voltamos já já. Apoio Cultural Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu, ensino para a vida toda. FIB, excelência em gestão de negócios. Voltamos com o nosso Generalidades Bauru, agora para falar sobre uma polêmica. Uma pessoa que reclamou que pagou R$ 40 pelo transporte de ambulância, depois que essa pessoa teve alta, estava no hospital de base. A Diretoria Regional de Saúde abriu inquérito para apurar esse caso. Sobre essa cobrança, seria irregular realmente? E de quem seria a culpa por essa cobrança das ambulâncias, transporte de ambulância? Olha, todo paciente internado pelo SUS nos hospitais da Associação Hospitalar de Bauru, quando do momento da alta deles, se eles necessitam de ser transportados para casa, quem faz a remoção e esse transporte é a Central de Ambulâncias, que é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, o paciente do SUS ele não deve pagar por esse transporte, ele tem esse transporte gratuito, né? Então, não é permitido que o hospital ou que a Associação Hospitalar de Bauru proceda a qualquer cobrança para efeito de taxa de transporte desse doente. Bom, especulou-se que estaria sendo cobrado uma taxa de R$ 40 pelo transporte de pacientes. O que a DIR-10 está fazendo com relação a isso? Tá. Desde anteontem, por determinação minha, a nossa equipe técnica de auditoria já foi orientada a proceder a uma auditoria de atendimento, que é uma modalidade de auditoria que nós temos, voltada especificamente para a investigação deste assunto. Agora, o hospital, a Associação Hospitalar que está cobrando? Essa situação deverá ser esclarecida pela auditoria. E no caso aí, como é que vai ser? Vão ser ouvidos o pessoal da associação, do pronto-socorro? Como é que vai ser feito? Evidentemente que a auditoria tem um protocolo administrativo para averiguar a situação. Pelo que eu já fui informado pela chefe dessa equipe de auditoria, deverão estar sendo tomadas providências de esclarecimento junto à própria direção da HB e também junto ao paciente que fez a reclamação ao órgão de imprensa. Então, já a partir da data de ontem, essas providências iniciais estão sendo desencadeadas para a equipe de auditoria para contextualizar a denúncia e verificar exatamente o que está acontecendo. Quem coordena a Central de Ambulâncias? A Central de Ambulâncias é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Ela não, é bom deixar claro que ela não tem nada a ver com essa denúncia que está acontecendo. Essa denúncia não é relacionada à Central de Ambulâncias coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, mas sim essa denúncia ela está relacionada com a Associação Hospitalar de Bauru. São dois órgãos diferentes. Quer dizer, essa pessoa, ou os pacientes de uma forma geral, têm que ser transportados pela Central de Ambulâncias. Isso, é direito desses doentes serem transportados pela Central de Ambulâncias. Como que isso deve acontecer? Uma vez o paciente recebendo o aviso de alta da unidade hospitalar e havendo a necessidade desse transporte para a sua residência, o hospital informa o doente desse direito e aciona a Central de Ambulâncias, o serviço social dos hospitais. Então, eles devem acionar a Central de Ambulância para que a Central de Ambulâncias faça a remoção e o transporte desse doente de maneira gratuita. Eu acredito que a Central de Ambulâncias ela não está envolvida com esse fato, né? Porque ela é acionada e ela só vai atender numa medida em que ela é acionada. O que me parece, né, pela informação que a gente tem da reclamação do usuário, é de que ele não teria sido informado desse direito dele, que, portanto, a Central de Ambulâncias não teria sido solicitada. Essa é, em tese, a discussão que a gente está discutindo, está verificando e que a equipe técnica de auditoria vai estar verificando. A ação do senhor foi rápida para acionar essa equipe de auditoria, até porque o problema é grave, não é? Olha, eu
Eu entendo que a gente deve até verificar exatamente a dimensão do problema, né, antes de fazer qualquer tipo de manifestação. Eu imagino que a dimensão desse problema vai ser rapidamente mensurada por essa equipe técnica. A partir do momento que nós tivermos conhecimento do dimensionamento, né, desse problema, é que a gente pode estar respondendo a essa questão. Em quanto tempo deve ser concluída essa auditoria? Olha, essa é uma auditoria de atendimento, é uma auditoria breve, né? Não é algo demorado. E pela instrução, pela determinação que eu já dei à equipe técnica, ela já procedeu às primeiras questões, que são no sentido de estar convocando o reclamante para ouvi-lo e estar solicitando as informações do hospital. E imagino que essas questões, se andarem na velocidade protocolar aí, no máximo em 15 dias, a gente já deve ter concluído essas investigações. Que tipo de punição, alguma coisa nesse sentido, pode ser dada a quem for responsável? Olha, isso está intimamente relacionado com a mensuração do problema. A própria equipe de auditoria, na medida em que ela, primeiro, verificar se está existindo o problema, dimensionar o tamanho do problema, ela vai propor medidas punitivas, que são medidas administrativas tomadas em relação à associação. O assessor de imprensa da Associação Hospitalar, mantenedora do Hospital de Base, o jornalista Zarcilo Barbosa, disse que a posição da diretoria é a seguinte: a partir do momento que a pessoa teve alta, ela já está curada, portanto, não teria necessidade de ser transportada para casa de ambulância. Daí o motivo da cobrança da taxa. A Secretaria de Planejamento dá um passo importante para a construção do piscinão na Avenida Nações Unidas, uma obra considerada importante para amenizar os problemas da enchente na cidade. O prefeito já abriu licitação para os estudos técnicos. Na realidade, nós estamos licitando, estamos preparando um edital de licitação para a contratação de serviços técnicos de projeto para resolver o problema de drenagem nas Nações Unidas. É muito provável que a solução seja ocupar o Vitória Régia como um piscinão. A gente já tem as condições necessárias ali no caso. E eu gostaria de tranquilizar que fazer um piscinão lá não significa inundar o parque inteiro e acabar com o nosso cartão postal, né? Na realidade, se ele for utilizado nessa hora de chuva intensa para reter um pouco da água, ele vai talvez inundar primeiro, segundo degrau da arquibancada, mas estaria eliminando o problema de enchente nas Nações Unidas. O piscinão é a solução mais prática e mais necessária para o escoamento da água. Pelos estudos que a CEPLAN desenvolveu nesses últimos anos, a gente acha a posição em que o Vitória Régia está e a topografia que ele já tem, a condição mais favorável. Mas nós estamos contratando esses estudos através de licitação, então vão vir técnicos de fora da prefeitura, de repente de fora de Bauru, inclusive, com experiências, né, nesta área, que pode ser que encontre outras alternativas. Por enquanto, a gente só vislumbra essa como a mais economicamente viável. E como é que estão essas discussões? Por exemplo, qual o prazo previsto para se fazer esses estudos e, consequentemente, definir a linha de trabalho e já para partir para uma obra? Como depende de uma licitação, nós estamos, a partir desses próximos dias, constituindo uma comissão de licitação que vai desenvolver esses estudos específicos, né? Então, vai ser aberto um edital de licitação, vai ser estudada se é carta convite ou tomada de preço, daí tem os prazos previstos em lei, né, para apresentação das propostas, para julgamento. Então, a gente acredita que talvez em março a gente tenha esse processo concluído, a empresa vencedora já sendo divulgada e daí mais uns 60 dias para apresentação do projeto final. Agora, a importância de tudo isso é que a prefeitura já deu o sinal verde, né, através de se abrir essa licitação. O prefeito priorizou, né, são várias as necessidades que nós temos na cidade, mas ele priorizou a contratação desse serviço das Nações Unidas, que a gente acredita que vai ter condição, inclusive dependendo do projeto e dos recursos, né, ao longo do ano, ter a possibilidade de executar essa obra ainda este ano. Né? Então, para as próximas chuvas, para o nosso período de chuva, talvez a gente já tenha uma solução ou uma situação mais favorável. E ele também já nos sinalizou, já permitiu a contratação de um plano de macrodrenagem para a bacia do Água da Ressaca, que fica localizado na região sul. É um local onde a gente também tem bastante pressão imobiliária e é um dos contribuintes do pátio ferroviário, onde a gente já tem problema de enchente. Então, nós vamos estar contratando, além das Nações Unidas, o projeto do Água da Ressaca. Uma vez viabilizado o piscinão,
quais as principais contribuições que vai dar no sentido de combater enchente? Quais áreas que vão ser beneficiadas, vamos dizer assim? Para a gente falar especificamente das Nações Unidas, né? Hoje corre superficialmente, né, porque as galerias subterrâneas são insuficientes, corre um volume muito grande de água superficialmente. Então, uma lâmina de 10, 15 centímetros de água que corre sobre a pista já é suficiente para levar um veículo, né? O que a gente está fazendo? Teoricamente, né, de maneira geral, é segurando essa água, jogando para um local onde ela fique retida por um determinado tempo até passar aquela chuva máxima. Tá? E esse local ideal que a gente está vislumbrando agora é o Vitória Régia. Tá? Mas isso pode ser feito também em outras regiões de outras maneiras. Por exemplo, no Água da Ressaca, pode ser que a gente tenha que fazer várias pequenas barragens ao longo do córrego. Né? A mesma coisa pode acontecer no Água Comprida, no Água do Castelo. Todas essas bacias, são, se eu não me engano, 8 grandes contribuintes do Rio Bauru, vão ter esses estudos específicos. Nós temos duas situações. Uma que é essa água superficial que corre nas Nações Unidas e chega a inundar ali o cruzamento com a Rodrigues Alves. Se a gente puder reter esse volume de água a montante, né, mais acima, com certeza a gente estará resolvendo o problema da Rodrigues Alves. O que acontece embaixo do viaduto é que lá a gente tem um buraco, né, onde o nível ali da pista é praticamente o nível do Rio Bauru. Tá? Então, essa solução do Parque das Nações, do Parque Vitória Régia, é provável que não resolva definitivamente a questão daquela baixada ali da ferrovia, mas vai amenizar bastante o problema. Agora, uma questão fora disso, Maria Helena, que a gente observou ao longo desse tempo, por exemplo, a questão do Água do Sobrado lá, aquela enchente que já pessoas morreram lá e tal. Não se teve a quem de direito deveria tomar uma posição para que não houvesse, por exemplo, uma construção assim sem um estudo de impacto ambiental do núcleo José Guilherme e acabou provocando aquela erosão toda? Olha, o que a gente tem hoje na Alfredo Maia, aquele ponto de enchente, é uma galeria pequena, mas muito assoreada também. Né? Principalmente naquela época que houve a enchente, ela estava quase que totalmente ocupada por areia que tinha vindo desses loteamentos situados mais acima, né? A montante. O que aconteceu? Esse empreendimento José Guilherme foi autorizado pela prefeitura na época, sem galeria de águas pluviais. Na época, a prefeitura se comprometeu a fazer a galeria e não fez essa obra. Né? Então, quando foi desmatado todo o terreno para a implantação do empreendimento, veio a chuva, né? O terreno estava desprotegido e acabou levando muita areia que assoreou o rio e entupiu a canalização. Tá? Então, algumas providências estão sendo tomadas hoje nos novos empreendimentos para evitar essa situação. A legislação também vai sendo cada vez mais rigorosa com esses empreendimentos, o cuidado do poder público nisso, a questão da manutenção também dessas galerias. Então, eu acho que naquela época houve uma série de problemas, né, que causaram aquela inundação. Como a questão é muito técnica, né, e acabou se difundindo essa ideia do piscinão por conta do primeiro que foi construído no Pacaembu, em São Paulo, né, e que levou esse nome de piscinão. Na realidade, para Bauru, eu não vejo o sentido... não tem nada a ver com piscinão de Ramos também. E nem no caso de Bauru seria alguma estrutura construída em concreto. Em São Paulo, não existe mais terreno vago. Por isso, essa alternativa. No caso de Bauru, quer dizer, deixando até de lado a questão do Vitória Régia, no caso de Bauru, nos outros córregos, nós temos muitas áreas disponíveis ainda, onde se pode fazer represamento desta água sem necessidade de construção de alguma coisa de concreto, alguma coisa enterrada, né? Então, são obras mais simples, mais baratas, exequíveis aqui, porque a gente ainda tem terreno livre. Veja a seguir a inauguração do novo pavilhão universitário das Faculdades Integradas de Bauru. Até já. Apoio Cultural Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu, ensino para a vida toda. FIB, excelência em gestão de negócios. Adiada por 4 sessões, a votação do projeto de lei do vereador Faria Neto, que proíbe a propaganda sonora fixa e móvel no centro da cidade. Esse projeto deveria ser votado na primeira sessão ordinária do ano. Agora a expectativa da Asprosom, enquanto trabalha para disciplinar o som no centro da cidade, que é também a retirada do projeto por parte do vereador. Nós tivemos reunido com vários vereadores durante o recesso e hoje tivemos uma reunião com o Faria Neto
e conseguimos mostrar para ele que realmente há a possibilidade de que ele mesmo, o autor do projeto, possa nos ajudar, porque o projeto ele é muito restrito e ele só fala realmente em não circulação do carro de som no centro. Ele, a princípio, sobrepõe isso daí, mas nós estamos lutando, temos a palavra dele que o sobrestamento por 4 sessões, nós vamos estar juntando documentos técnicos para que possa mostrar ao nobre vereador que há a possibilidade de nós trabalharmos no centro com restrições, ou seja, abaixando mais o som, enfim, regulamentando alguma coisa. Mas a tirada total e definitiva do carro de som do centro fica inviável para nós. Nós fomos à Prefeitura Municipal, junto com a Maria Helena, a secretária do Planejamento, e provamos para ela realmente também viu que os 60% que na lei, dos 60 decibéis, fica inviável. Ficou provado junto a ela e toda a fiscalização que estava acompanhando nós da Asprosom lá na Câmara Municipal, e ela já a tolera de 70 a 75 decibéis, sabendo que a lei é 60. Então, venha nos ajudar dizendo que o que nós estamos falando realmente está certo. Há possibilidade de trabalhar mais baixo e os 60 decibéis que a lei exige é inviável. Sabemos que tem pessoas que estão extrapolando, inclusive pessoas fora do município de Bauru, que vêm para Bauru, não têm conhecimento da lei, não se adequou à situação. Mas isso também já está dentro das nossas propostas para que, junto com a Prefeitura e junto com o próprio vereador, autor do projeto, possa melhorar esse projeto e não prejudicar aquelas pessoas que realmente trabalham a sério, que é o pessoal da Asprosom, e nós, junto com a Prefeitura e a fiscalização, vamos estar punindo essas pessoas infratoras. Agora, a Asprosom terá um mês de prazo para tentar disciplinar a utilização do som no centro da cidade. Enquanto isso, espera que o vereador, nesse período também, decida por retirar o projeto da Câmara. A FIB, Faculdades Integradas de Bauru, inaugurou mais um pavilhão universitário que vai abrigar novos cursos. O pavilhão, que recebeu o nome de Filomena Ranieri, a Tia Mena, é mais uma etapa de um crescimento rápido da faculdade que completa 4 anos de funcionamento, agora em fevereiro. A inauguração foi bastante prestigiada, com presenças de vereadores, empresários, professores e amigos da família Ranieri. Mais uma vez, o padre Ednei abençoou as instalações e, posteriormente, foi executado o hino nacional. Nós estamos muito felizes hoje porque estamos entregando um pavilhão universitário com 2.500 metros de área construída, são 27 novas salas. Nós vamos ter aí uma possibilidade de crescimento a nível de novos cursos, talvez para mais 2 anos, porque os cursos crescem gradativamente, eles não são instalados as 4 ou 5 séries concomitantemente. Então, inicia-se a primeira, no próximo ano a primeira e a segunda, e assim sucessivamente. Então, esse prédio vai ser suficiente para abrigar os nossos alunos aí por mais 2 anos. É uma obra boa, sólida, feita de pré-moldado de concreto, que vai dar continuidade ao nosso campus aqui, Campus Diplomata Caio Márcio Ranieri Colombo, que nós inauguramos há pouco mais de 1 ano atrás. E que, com a graça de Deus, nós temos hoje essa felicidade de entregar mais esse pavilhão. A ampliação das instituições e particularmente a ampliação física da FIB para a cidade de Bauru só vem a consolidar a vocação dessa cidade como um grande centro universitário. É uma cidade que tradicionalmente se destacou por esta posição no cenário nacional, pela tradição das suas instituições nos diferentes níveis de ensino, mas particularmente no ensino superior. É uma cidade que, ao longo dos últimos anos, vem sendo, eu diria até que presenteada pelo crescimento das novas instituições que formaram-se em Bauru. Antigamente nós tínhamos 2 escolas, hoje nós temos praticamente 5 ou 6 instituições de ensino superior na cidade. Isso só vem a contribuir para consolidar efetivamente essa posição da cidade.
Eu aproveito essa oportunidade para parabenizar a família Ranieri, particularmente o Dudu Ranieri, por esse empreendimento, por este trabalho que ele vem desenvolvendo junto às suas faculdades, as faculdades integradas de Bauru. E isso só vem a revelar, com esta ampliação física, o sucesso da sua escola, e é o que, em nome da Universidade Paulista, em nome da Unip, eu desejo, sinceramente, ao Dudu Ranieri, a toda a sua família, que eles continuem crescendo e continuem solidificando a sua posição no ensino superior de Bauru, a exemplo do que já fazem nos demais níveis de ensino com o Liceu Noroeste. Foi 1 ano de trabalho, controlando tudo que tem dentro desse prédio, são 27 salas. Nós começamos uma estrutura muito pequenininha lá na Praça Rodrigues de Abreu, com 2 salas de aula, uma biblioteca pequenininha, um laboratório pequenininho. Há 2 anos atrás nós viemos para cá já com uma estrutura melhor e hoje nós estamos abrindo esse prédio com 27 salas e toda a estrutura que a gente já tem construída aí vai ser disponibilizada em laboratórios, que vai garantir um melhor atendimento aos nossos alunos, vamos estar oferecendo uma qualidade muito melhor e vamos poder também estar autorizando novos cursos. Hoje, o Ministério da Educação ele só autoriza os cursos quando você mostra toda a estrutura pronta. Então não é como uma outra empresa que você monta uma estrutura e você já de imediato você já tem um retorno de tudo aquilo que você investiu. Na educação, no nível superior, é completamente diferente. Você monta uma estrutura, aí você começa todo o processo de autorização que leva às vezes 1 ano para ser autorizado. E aí é que vem a primeira turma, segunda, terceira. Então é um investimento que a gente vai ter um retorno disso daí a muito longo prazo, mas que a gente não pretende parar. Que é daqui para frente, um bloco desse, pelo menos a cada 2 anos. Quais são os cursos, só para o telespectador ter uma ideia mais clara, né? Quais são os cursos que vão ser abrigados aqui? Hoje a gente tem o curso de administração na habilitação a sistemas de informação e administração geral, que nós temos a turma mais velha no 4º ano do curso. Então no meio do ano a gente já tem uma turma sendo formada. Nós temos agora a autorização para funcionamento do curso de administração na habilitação em gestão, estratégias e marketing e na habilitação em gestão e finanças. Esse curso foi autorizado agora em dezembro e começa a primeira turma a cursar agora na segunda quinzena de fevereiro. Também tivemos a autorização do curso de Educação Física, que também começa a funcionar na segunda quinzena de fevereiro. Então essas turmas são as que são as mais novas, que estão começando aqui na FIB e já começando nessa estrutura nova. Já vem outros cursos por aí também, não é? Já autorizados. Nós estamos pedindo autorização do curso de Publicidade e Propaganda, o curso de Turismo e o curso de Ciências Contábeis, que a gente acredita que até o meio do ano já estejam autorizados. Como é que o senhor analisa o crescimento das instituições de ensino superior na cidade e particularmente aqui a FIB com essa nova inauguração? Eu diria que eu serei sempre professor. Eu estive vereador, estive deputado, mas a minha formação é humanística e eu continuo professor. E para a alegria minha, e isto foi dito hoje aqui pelo Dudu, nós começamos a nossa vida no magistério pelo Liceu Noroeste, ainda ao tempo do saudoso professor José Ranieri, que nos convidou para iniciarmos ali a nossa vida no magistério. Quando se fala de educação, é evidente que Bauru haverá sempre de reverenciar a memória de José Ranieri e haverá sempre de aplaudir as atitudes e os atos daqueles que, herdando os seus ensinamentos, continuam o seu trabalho na edificação de templos culto-educacionais, como é o caso aqui da nossa FIB, as nossas Faculdades Integradas de Bauru. Bauru é uma cidade hoje universitária, uma cidade que tem um destaque, sem dúvida nenhuma, não apenas dentro do estado de São Paulo, mas dentro do próprio país. E no setor educacional, Bauru, eu diria, é uma cidade privilegiada. E privilégio temos todos nós, que hoje participamos da inauguração deste novo pavilhão, que leva o nome da saudosa dona Filomena Ranieri, a tia Mena, como o Dudu chamou. Eu quero, nesse instante, parabenizar a família Ranieri, na pessoa do Dudu, de sua esposa, dos seus filhos, dos netos, dos familiares todos. Mas, acima de tudo, parabenizar Bauru pela sua pujança, principalmente no setor educacional, onde de forma espetacular se destaca a família Ranieri com a sua instituição. E isso para Bauru tem uma importância muito grande, tendo em vista que o Dudu ele está aplicando aqui em Bauru
Isso veio da base, o trabalho de Bauru para Bauru. Já uma família que há mais de 60 anos são educadores e gerando recursos para o município de Bauru. O Dudu vem fazendo um esforço tremendo, primeiramente com o Liceu, com a sua irmã, com a Lúcia, com o senhor Montúlio, e agora com a FIB, já num plano bem mais elevado, com o segundo pavilhão inaugurado. Nós queremos parabenizar o Dudu Ranieri e desejar a ele tudo de bom. Deus o abençoe, porque vem de uma família de trabalhadores, de educadores de Bauru e merece tudo de bom. Dudu realmente merece. Dudu é uma pessoa que é simples, uma pessoa humilde e merece tudo isso. Está de parabéns, o Dudu, sua família, e Bauru ganha com isso, a região ganha com isso e temos certeza que não para por aqui. Esse complexo educacional vai crescer muito, muito aqui na cidade de Bauru. Eles merecem. Estamos encerrando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pela preferência. Até a próxima.